Coucou, me voilà de retour. Espero que você tenha se comportado bem para merecer o capítulo 6. O que é ter encontrado um diretor de igreja? Onde vai Marius? Saberemos um pouco mais adiante. Marius ficou 3 dias ausente. Depois, ele voltou a Paris e foi direto à biblioteca da Escola de Direito e pediu a coleção do Moniteur. Ele leu todo o Moniteur, leu todas as histórias da República e do Império, o Memorial de Sainte-Hélène, todas as memórias, todos os jornais, os boletins, as proclamações. Ele devora tudo. A primeira vez que ele encontrou o nome de seu pai nos boletins do grande exército, teve febre durante 1 semana. Ele começou então a visitar os generais sob os quais Georges Pontmercy tinha servido, entre outros, o Conde H. Ele voltou também a visitar o diretor Mabeuf, que o contou sua vida de Vernon, a aposentadoria do coronel, suas flores, sua solidão. Marius conseguiu conhecer plenamente esse homem raro, sublime e sensível. Essa espécie de leão-cordeiro que foi o seu pai. No entanto, ocupado por esses estudos que tomavam todo o seu tempo e todo o seu pensamento, ele quase não via mais os Gillenormand. Nas refeições, ele aparecia e depois, quando o procuravam, havia sumido. A tia resmungava. O avô sorria. Bah! É o tempo dos amores. E algumas vezes ele acrescentava: Diabo, eu pensei que fosse uma galanteria, mas parece que é uma paixão. E era uma paixão, de fato. Marius estava adorando seu pai. No mesmo instante, uma mudança extraordinária acontecia em suas ideias. As fases dessa mudança foram numerosas e sucessivas. Como essa é a história de muitos espíritos do nosso tempo, nós cremos que é útil de seguir essas fases passo a passo e de indicar cada uma delas. Essa história, onde ele acabava de meter os seus olhos, o amedrontava. O primeiro efeito foi o deslumbre. A República e o Império foram para ele até agora palavras monstruosas. A República, uma guilhotina no crepúsculo. O Império, uma sabre na noite. Ele acabava de ver, e lá, onde ele esperava encontrar caos e trevas, ele viu um tipo de surpresa inédita, misturada ao medo e à alegria. Brilharam os astros, Mirabeau, Virgilio, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins, Danton, e levantar-se um sol, Napoleão. Ele já não sabia nem onde estava, ele
recuava diante da claridade que o cegava. Pouco a pouco, o deslumbramento foi passando. Ele acostumou-se a esses raios. Ele considera as ações sem vertigem. Ele examina as personagens sem terror. A revolução e o império colocam-se luminosamente em perspectiva diante de suas pupilas visionárias. Ele viu cada um desses dois grupos de eventos e de homens resumidos em dois feitos enormes: a República, em sua soberania do direito civil restituído às massas, o Império, na soberanidade da ideia francesa imposta à Europa. Ele viu sair da Revolução a grande figura do povo e do Império a grande figura da França. Ele se declara em sua consciência que tudo isso foi bom. Ele percebeu que até aquele momento ele não havia compreendido seu país e tampouco seu pai. Ele não conhecia nenhum nem o outro. Houve um tipo de noite voluntária sobre seus olhos, e ele via agora. E de um lado, ele admirava, e do outro, ele adorava. Ele estava cheio de arrependimentos, de remorsos, e ele pensava que tudo isso que existia em sua alma, ele só poderia dizer a uma tumba. Oh, se seu pai existisse ainda, se ele o tivesse ainda, se Deus, em sua compaixão e em sua bondade, tivesse permitido que esse pai fosse vivo ainda, como ele teria corrido, como ele teria se precipitado, como ele teria gritado a seu pai: Pai, estou aqui, sou eu tenho o mesmo coração que você, eu sou o teu filho. Como ele teria beijado sua cabeça branca, inundado seus cabelos de lágrimas, contemplado sua cicatriz, apertado suas mãos, adorado suas vestimentas, beijado seus pés. Oh, por que esse pai morreu tão cedo? Antes da idade, antes da justiça, antes do amor de seu filho. Marius tinha um soluço eterno em seu coração, que dizia a todo instante, tristemente. Ao mesmo tempo, ele tornava-se mais e mais sério, mais e mais grave, e mais seguro em sua fé e em seu pensamento. Ele crescia em seu interior. Ele sentia um ampliamento natural que o traziam essas duas coisas, novas para ele, seu pai e sua pátria. É como essas chaves que tudo abrem. Ele se explicava aquilo que tinha odiado. Ele penetrava naquilo que só havia abordado. Ele via agora o sentido providencial, divino e humano das grandes coisas que o ensinaram a detestar, e aos grandes homens
que o ensinaram a maldizer. Quando ele pensava em suas opiniões precedentes, que eram de ontem e, portanto, pareciam tão antigas, ele se indignava e sorria com amargura. Da reabilitação de seu pai, ele passou para a reabilitação de Napoleão. Essa última deu mais trabalho. Desde a sua infância, o tinham imbuído de julgamentos do Partido 1814. Sobre Bonaparte, desfiguravam Napoleão. O Partido 1814 explorou o cansaço da nação e o ódio das mães, fazendo Bonaparte aparecer sucessivamente com várias máscaras grotescas e despertava, assim, o monstro na imaginação das crianças. Marius nunca teve por esse homem, como o chamavam, outras ideias que essas em seu espírito. Elas estavam combinadas à tenacidade de sua natureza. Havia nele um pequeno homem teimoso que odiava Napoleão. Mas, lendo a história, o véu que cobria Napoleão diante dos olhos de Marius rasga-se pouco a pouco e ele começou a ver melhor. Ele escala lentamente, passo a passo. No começo, quase com arrependimento. Em seguida, como atraído por uma fascinação irresistível. Primeiro, os degraus de sombra. Depois, os degraus parcialmente iluminados. E, enfim, os degraus luminosos e esplêndidos do entusiasmo. Uma noite, ele estava sozinho, em seu quarto, no teto da casa. Sua vela estava acesa. Ele lia acotovelado em sua mesa, ao lado da janela aberta. Todo tipo de delírios chegavam do espaço e misturavam-se aos seus pensamentos. Que espetáculo é a noite! Entendemos barulhos surdos, sem sabermos de onde provém. Vemos brilhar como uma brasa Júpiter, que é 1.200 vezes maior do que a Terra. O azul é negro. As estrelas brilham. É formidável. Ele lia os boletins do grande exército. Essas estrofes homéricas escritas sobre o campo de batalha. Ele via por intervalos o nome de seu pai e sempre o nome do imperador. Todo o grande império aparecia diante dele em sua imaginação. Ele sentia como uma maré que inchava e subia dentro dele. Parecia que por momentos seu pai passava ao seu lado, como um sopro, e dizia coisas em seu ouvido. Ele sentia-se pouco a pouco estranho. Ele acreditou ouvir os tambores, os canhões, as trombetas, o passo mesurado dos batalhões, o galope surdo das cavalarias. De tempo em tempo, ele olhava o céu escuro, cheio de constelações colossais, e voltava a ler
essas coisas colossais e remexiam-se confusamente. Ele tinha o coração apertado. Ele foi transportado, tremendo e ofegante. De repente, sem saber por quê e a que ele obedecia, ele dá um pulo e fica de pé, estende os braços fora da janela, olha fixamente a sombra, o silêncio, o infinito tenebroso, a imensidão eterna e grita: Viva o Imperador! A partir desse momento, tudo foi dito. O ogro de Corça, o usurpador, o tirano, o monstro que era amante de suas irmãs, o envenenador de Jaffa, o tigre, o Bonaparte, tudo isso se desfaz e deixa o lugar em seu espírito para um vago e eclatante raionamento onde resplandecia em uma altura inacessível o pálido fantasma de mármore de César. O imperador foi para seu pai, o bem-amado capitão, que admiramos e por quem nos devotamos. Ele foi para Marius algo mais. Ele foi o construtor predestinado do grupo francês, sucedendo ao grupo romano na dominação do universo. Ele foi o prodigioso arquiteto de um desmoronamento e continuador de Charlemagne, de Louis XI, de Henri IV, de Richelieu, de Louis XIV e do Comitê de Saúde Pública, tendo, sem dúvidas, suas manchas, suas falhas e mesmo seu crime, quer dizer, sendo homem, mas augusto em suas falhas, brilhante em suas manchas, poderoso em seu crime. Ele foi o homem predestinado que forçou todas as nações a dizerem a grande nação. E foi melhor ainda. Ele foi a encarnação da França, conquistando a Europa pela espada que ele segurava, e o mundo pela claridade que ele projetava. Napoleão torna-se para ele o homem-povo, como Jesus é o homem-Deus. Sua natureza era assim. Uma vez na descida, ninguém o segurava. O fanatismo pela espada o ganhava e complicava em seu espírito o entusiasmo pela ideia. Ele tinha um tipo de boa-fé violenta que enquadrava tudo. Nessa nova via onde entrou, julgando os erros do antigo regime como medindo a glória de Napoleão, ele negligenciava as circunstâncias atenuantes. Sua orientação mudou. O que havia sido poente agora era levante. Ele retornou-se. Todas essas revoluções aconteceram nele, sem que a sua família percebesse. Quando, durante esse misterioso trabalho, ele perdeu a sua antiga pele de Bourbonien e de Ultra,
Quando ele foi despido da aristocracia, do jacobita e da realeza, quando ele foi plenamente revolucionário, profundamente democrata e quase republicano, ele foi até a casa de um gravador do Quai des Orfèvres e encomendou 100 cartas-visitas com o nome Le Baron Marius Pontmercy. Consequência lógica da mudança que se operou nele, mudança que gravitava em torno de seu pai. Mas, como ele não conhecia ninguém e não podia distribuir entre os porteiros, ele guardou em seu bolso. Por consequência natural, como ele aproximava-se de seu pai, de sua memória e das coisas pelas quais ele combateu durante 25 anos, ele afastava-se de seu avô. Nós já dissemos, o humor de Monsieur Gillenormand o desagradava. Ele tinha essas nuances do jovem homem grave e do velho frívolo. A alegria de Geronte choca e exaspera a melancolia de Werther. Tanto que eles tiveram as mesmas opiniões políticas e suas ideias foram iguais, eles se encontravam como em uma ponte. Quando essa ponte caiu, o abismo fez-se. E depois, por cima de tudo, Marius sentia movimentos de revolta inexprimíveis, pensando que foi Monsieur Gillenormand, por motivos estúpidos, que o arrancou do coronel, privando assim a criança do pai e o pai da criança. A força da pena que ele sente por seu pai, Marius chegou quase à aversão por seu avô. Mas nada disso via-se do exterior. Ele estava cada vez mais frio, lacônico nas refeições e raro na casa. Quando sua tia resmungava, ele ficava todo carinhoso e dava como pretexto seus estudos, os cursos, os exames, as conferências. O avô não saía de seu diagnóstico invariável: apaixonado. Eu o conheço. Marius, vez por outra, ausentava-se. Onde ele vai assim? Perguntava a tia. Em uma dessas viagens, ele foi a Montfermeil, obedecer à indicação que seu pai o deixou. Ele procurou o antigo sargento de Waterloo, o alberguista Thénardier. Thénardier fez falência, o albergue estava fechado e ninguém sabia nada sobre ele. Para essa busca, Marius ficou 4 dias ausente da casa. Decididamente, diz o avô, ele está alterado. Eles acreditaram ver que Marius agora usava algo sobre seu peito, amarrado ao seu pescoço por uma fita preta, escondido pela sua camisa. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Eu agradeço pela tua paciência, agradeço pela tua companhia, peço desculpas e
É só mais um pouquinho. E o serviço já vai diminuir naturalmente por força da natureza. É só o verão chegar e os dias aquecerem. E isso já está começando. Hoje mesmo já se pode ouvir a primeira festival que está acontecendo no hipódromo de Longchamp. E nesse momento, muitos jovens estão se divertindo e comemorando, que faz calorzinho e o tempo começa a melhorar. Quando o sol é raro, um dia de calor é uma maravilha. E ainda mais que essa semana choveu quase toda semana. Hoje saiu o sol, fez um pouquinho de calor. Amanhã é feriado, é dia de festa. A juventude está sorrindo. Bom, e para me desculpar, como amanhã é feriado, eu vou tentar terminar. Nós só faltam 2 capítulos para a gente fechar esse livro aqui, tá? São 2 capítulos mais longos, como esse daqui de hoje. Eu vou tentar terminar para colocar no sábado para você, ok? E assim você me desculpa pela minha ausência e pela falta dos capítulos. Mais uma vez, obrigada pela tua presença. Nos vemos o mais rápido possível para a continuação e para fecharmos esse livro. Um grande beijo. Até breve.